Olá, tudo bem? Que alegria, mais um domingo, nós estamos aqui juntos como família e é muito importante que você participe conosco, isso faz toda a diferença. Se você puder, deixa já o seu like aqui, já assina o nosso canal e prepara o seu coração, aumenta a sua expectativa, porque quando nós tratamos de coisas espirituais, quando nós falamos de Deus, Ele sempre nos surpreende. Então, ajusta o teu foco, ajusta o teu coração, para que você possa se envolver e adorar em espírito e em verdade. O texto diz que Deus está à procura, e se Ele está procurando é porque está difícil de achar, e eu oro para que Deus encontre aí na sua casa, no dia de hoje, um povo que adora em espírito e em verdade. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos adorar, nós vamos cantar. Vamos lá? Vamos fazer isso juntos? As mãos que sustentam tudo seguram meu coração num carrossel de cores, no cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. E a sua voz, e a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. E as mãos que sustentam tudo seguram meu coração num carrossel de cores, no cinza em mim. E na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Erga suas vozes e diga a sua voz, a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. E Ele é sua voz sopra a verdade.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Esse amor infinito, oh, maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare aí sobre a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pra todo sempre, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, por quê? Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Declare aí, levante suas mãos. Teu é o reino, tu é
nome é de quem? O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Gratidão é a semente do mais. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase aqui na igreja e nós acreditamos muito nisso. Já reparou que todas as vezes que você está muito feliz, muito grato, você quer compartilhar, você quer repartir? E é justamente essa consciência que nós gostaríamos de trazer para você. Que você tivesse essa consciência. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo que você precisa, Ele já providenciou para você e não está faltando nada. Ele cuidou de tudo e por isso nós devemos ser gratos, nós devemos agradecer e é justamente isso que nós vamos fazer agora, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas em gratidão a tudo que Deus já fez por nós. Esse ato não é um ato de comércio, nós não estamos trocando nada com Deus, nós estamos agradecendo a tudo que Ele já fez. Por isso entregue o seu dízimo e a sua oferta, mas faça isso com muita gratidão no seu coração. Aqui você tem um código de QR Code, onde você pode passar a câmera do seu celular e você vai ter a opção de cartão de crédito e de boleto. Aqui você tem as contas bancárias da igreja, tanto no Itaú quanto no Bradesco, e você pode fazer uma transferência, você pode deixar cadastrado uma transferência automática e todos os meses você pode entregar isso em oração. Nós podemos buscar na sua casa se você estiver no grupo de risco e não puder sair. Faça do jeito que for mais fácil para você, só não deixa de agradecer, só não deixa de repartir, de compartilhar, de honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, amém? Então enquanto nós cantamos a próxima canção, você tem toda a liberdade para agradecer a Deus através dos seus bens, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Nós estamos entrando no mês de julho e não temos nada para reclamar, questionar. Deus tem sido fiel e maravilhoso com o seu povo. No domingo passado foi bem legal, nós encerramos a nossa série de Volta para Casa e ficou incrível aquele mosaico com as famílias cantando, ficou muito bonito. Eu gostei de ver você lá cantando e se você não cantou, na próxima não perde a oportunidade. É algo incrível e fica registrado, fica guardado como uma memória desse tempo que nós passamos juntos como família por esse período de crise. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, lá no início, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, Gênesis 1, verso 26. Corre aí, abre a sua Bíblia, destrava o seu aplicativo, Gênesis 1, verso 26, e o texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora, repare que o texto ele começa com um verbo. E esse verbo ele não está conjugado no seu singular, ele está conjugado no plural, percebe? Ou seja, Deus ele não está dizendo aqui, eu vou fazer. O que ele está dizendo é, nós vamos fazer. Deus, repare você que ele não fala eu, Deus ele fala nós. Ele diz, nós vamos fazer. E a pergunta que não quer calar é, o que nós vamos fazer? Alguém que seja igual a nós. Agora eu te pergunto, Adão é igual a nós? Adão é singular ou Adão é plural? Adão fala eu ou Adão fala nós? Adão fala eu, por quê? Porque Adão é singular. Se Adão fosse nós, Deus não teria dito para ele, não é bom que o homem viva só. Portanto, Adão ainda não é a imagem e semelhança, ele não é ainda a totalidade da imagem e semelhança de Deus, porque Deus, ele não fala eu, Deus fala nós, ou seja, Adão precisava de alguém para que ele pudesse parar de falar eu e para que ele pudesse começar a falar nós, para que ele fosse a totalidade da imagem e semelhança de Deus. Então Deus vai fazer para ele alguém que seja coigual a ele, alguém que seja semelhante a ele. Deus vai fazer para o homem uma mulher e Deus faz Eva para ele. Então aí, a partir desse momento, Adão ele para de falar eu e ele começa a falar nós. E agora eles são a imagem e semelhança de Deus, e tantos são que da mesma forma que Deus disse, façamos alguém que seja semelhante a nós, agora Adão e Eva também podem dizer, façamos alguém que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Percebe? O nós é algo tão poderoso, o nós é a imagem e semelhança de Deus, o nós pode gerar vida como Deus gera. Somente o nós pode criar outro ser humano como Deus cria. Você tem noção do que isso significa? Do quanto nós é algo poderoso e tão poderoso que quando Adão estava sozinho no jardim do Éden, o inimigo não faz nada, ele não entra no jardim. Mas quando Deus cria Eva, quando o homem parou de dizer eu e ele começou a falar nós, o diabo ele fica louco.
E ele vai imediatamente entrar no jardim. E eu te pergunto, para fazer o quê? Para tentar separar o nós. E por que o diabo quer separar o nós? Porque a imagem e semelhança de Deus é algo que o inimigo não pode suportar. O nós é poderoso demais para o inimigo. E eu te pergunto, se o propósito eterno de Deus é relacionamento, então o que é o pecado? Presta atenção, se o propósito eterno de Deus é relacionamento, qual é a antítese do propósito eterno de Deus? Se o propósito eterno de Deus é relacionamento, então o pecado é tudo o que quebra relacionamento. Se o propósito eterno de Deus para a humanidade é ser nós, é ser família, é ser comunidade, então o que é viver uma vida de pecado? Viver em pecado é ser eu ao invés de ser nós. E o que o diabo fez no jardim, querido, ele quebrou o nós, ele separou o homem de Deus, ele separou o homem da sua própria imagem e ele separou o homem da mulher. A partir daquele momento, se você observar, o homem ele foge de Deus e ele começa a acusar a mulher. O nós está rachado, o nós foi quebrado. E se você observar, o que é que o diabo está fazendo até hoje? Tentando quebrar as famílias, tentando rachar as amizades, tentando quebrar o nós. E como é que ele faz isso? Ele te faz pensar mais no eu do que no nós. Ele coloca um eu contra outro eu, percebe? E dessa forma hoje nós não temos mais casamento. Por quê? Porque não existe mais o nós. Hoje o que você tem? Você tem um homem lutando contra uma mulher e uma mulher competindo contra um homem, percebe? O diabo tem nos feito pensar mais no eu do que no nós. Querido, a Bíblia diz que o homem é a cabeça do corpo e que a mulher é o próprio corpo. Agora, a pergunta que tem sido feita é: qual é a parte mais importante? A cabeça ou o corpo? A questão é que nenhum e nem outro, porque um não vive sem o outro. Um não faz nada sem o outro, por isso a discussão ela é inútil. A questão não é qual é a parte mais importante, e sim quais são os papéis dentro do nós. A grande verdade é que dentro do nós não há uma parte mais importante do que a outra, há papéis diferentes. Por isso, cuidado com as distrações do inimigo, cuidado com as ciladas do inimigo, porque há milhares de anos ele vem lutando contra o nós, querendo rachar a família, destruir as relações. E aí hoje é difícil você ver uma família de verdade. Por quê? Porque não existe um nós. O que é que você tem? Você tem um monte de eu lutando pelo que é seu. Você está conseguindo entender? Ao invés da família caminhar na mesma direção, o que é que você tem? Um monte de eu indo em direções opostas. Querido, o nós é poderoso quando ele está junto. O nós é poderoso quando ele está na mesma direção. Agora, quando ele se separa em um monte de eu, o que acontece? Você distribui a força e, como consequência, ninguém chega a lugar nenhum. Hoje é difícil você ter uma igreja na sua essência, por quê? Porque você tem um monte de eu querendo ser agradado e não buscando agradar o nós. Você tem um monte de eu lutando pelo que é seu e não pelo nós. Por isso a Bíblia diz o quê? Sem direção o povo perece. Sem direção a família perece. Você está conseguindo compreender a complexidade de tudo isso? O nós é algo tão poderoso que quando o diabo não consegue quebrar o nós, o que ele faz? Ele traz distração. Ele muda a direção, ele muda a motivação. Por exemplo, hoje o Brasil é composto em sua maioria por cristãos. Agora, eu te pergunto, por que nada muda? Por que tudo continua da mesma forma? Porque o nós, ao invés de fazer o certo com a motivação certa, o nós está fazendo o certo com a motivação errada. O nós está distraído, caminhando para uma direção diferente da qual Deus deu. Ou seja, o nós está distraído. Olha para Babel. Em Babel a humanidade se une, mas com a motivação errada. Em Babel a motivação era
ruim, ela não fazia parte do propósito de Deus. A humanidade se une, mas para o mal. Aí o que Deus faz? Ele desce e ele espalha a humanidade. Por quê? Porque o nós é poderoso demais para se unir com a motivação errada. Entenda isso que eu vou te falar. Quando o homem disse nós para o bem, o diabo entrou no jardim e ele tentou separar o nós. Mas quando o homem disse nós para o mal, foi Deus que desceu e espalhou Babel. Por quê? Porque o nós é poderoso demais para agir com a motivação errada. Sabe por que às vezes Deus permite, eu gostaria muito da sua atenção nesse momento. Sabe por que às vezes Deus permite que igrejas sejam rachadas? Sabe por que Deus permite? Porque às vezes a união dessa igreja era muito mais para o mal do que para o bem. Às vezes a motivação dessa igreja era promover muito mais o eu do que o nós. E isso é tão verdade que em Apocalipse 3, o que Jesus diz para uma igreja? Eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, a igreja estava sendo igreja sem Jesus. E isso continua acontecendo até hoje. Quando o homem fala nós para o bem, ele vai enfrentar a oposição do diabo, mas quando ele falar nós para o mal, é Deus que vai descer e não vai ter conversa. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança para cuidar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para cultivar, para proteger e não para oprimir, destruir, zombar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para cuidar do nós e não para promover o eu. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que o texto está dizendo. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ou seja, onde o nós estiver, Deus estará. Só que luz não se mistura com trevas. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Então, quando nós se reúne em nome de Deus para promover o eu, a luz chega e dissipa as trevas. É por isso que muitas igrejas abrem e fecham. Por isso que muitas células abrem e fecham. É por isso que muitos grupos são fechados. Por quê? Porque Deus não permite a união para a motivação errada. Com a motivação errada, Deus não permite. Deu para entender? Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 18:18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Em outras palavras, onde existir o nós, existe o quê? A representatividade de Deus. Onde existir o nós, existe a imagem e semelhança de Deus. E o nós pode fazer o que o eu não é capaz. Olha o que o texto está dizendo. Tudo que vocês ligarem ou desligarem na terra será feito no céu. Você tem noção do que isso significa? Tudo que vocês pedirem em comum acordo será feito pelo meu Pai. Você tem ideia do que isso significa? Que onde estiverem 2 ou 3, Deus estará. Querido, quando os filhos conhecem o Pai, conhecem o coração do Pai, a vontade do Pai e agem de acordo com a direção que o Pai está dando, nada pode pará-los. É por isso que eu digo, crente não precisa de poder. Porque o crente já nasce empoderado. O que o crente precisa é conhecer o seu Pai. O que o crente precisa é conhecer o coração do Pai. É conhecer a vontade, os desejos do Pai. É caminhar nessa direção. Porque os filhos já nascem ponderados. O que eles precisam é de revelação para serem assertivos na vida. Quando nós está unido em torno do propósito certo, quando nós está unido em torno da direção certa, nada pode pará-lo, nada pode impedi-lo, porque o nós tem poder para ligar e desligar na terra, o nós vai pedir e Deus vai responder. E por que isso acontece? Porque o nós foi enviado por Deus para cuidar, cultivar e proteger o nós. E tudo que for preciso para que isso aconteça, Deus fará. Por quê? Porque faz parte da vontade dEle, faz parte do propósito dEle. Portanto, olha só, presta atenção nisso. Sabe o que está faltando para o seu casamento crescer em maturidade?
Falta vocês pararem de disputar quem é o melhor, quem é o mais forte. Falta vocês pararem de disputar entre vocês quem é que manda mais. Falta vocês se unirem enquanto casal. Falta vocês entenderem que a partir do casamento não são mais dois eus, e sim agora um nós. Que vocês fazem parte do mesmo time, que vocês estão lutando juntos. Sabe o que falta para os seus filhos crescerem e se tornarem boas pessoas? Falta você parar de apontar o caminho, apontar a direção. Falta você parar de falar assim: filho, vá para essa direção, siga esse caminho. Falta você parar de fazer isso e começar a caminhar ao lado deles. Começar a investir tempo em mentoria, discipulado. Falta você parar de orar por eles e começar a orar com eles. É isso que está faltando. Sabe o que falta para você crescer na sua carreira? Sabe o que falta para você crescer na sua empresa? Você e a sua família estarem unidos em torno do mesmo objetivo e não cada um da família atirando para um lado. Já pensou o que aconteceria se toda a família se unisse? Já parou para pensar em quanta força há na união de vocês? Sabe o que está faltando para você ter uma vida melhor? Você deixar de ser eu e fazer parte do nós. Falta você fazer parte do nós. Falta você fazer o certo pelo nós e não pelo eu. Falta você envolver o nós nos seus projetos, nos seus resultados. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde vêm as discussões? De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? Por acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro do coração de vocês? Querido, Tiago, no capítulo 4, no verso 1, ele está dizendo que todas as guerras, discussões e brigas vêm justamente da consciência que eu tenho do eu e não do nós. E olha o que ele continua dizendo: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam, sabe por quê? Olha o que Tiago diz: porque não pedem. Uau! Tiago está dizendo que todas as brigas são inúteis, que todas as discussões são inúteis, que todas as guerras não servem para nada, porque nada se resolve no campo material, e sim na esfera espiritual. Em concordância com esse texto, a Bíblia vai dizer: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades do ar. Ou seja, nada se resolve no âmbito material se primeiro não estiver resolvido no lugar espiritual, na atmosfera espiritual. Aqui no verso 3, Tiago diz: não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem com os motivos errados. Olha o que a Bíblia está dizendo: que se pedirmos do jeito certo, nós vamos receber. Ou seja, sabe por que você não tem o que você tanto está procurando, o que você tanto busca? Porque você está buscando errado. Você está lutando errado. Sabe por que você está pedindo e não está recebendo? Porque você está pedindo errado. Porque ao invés de você pedir para repartir, você está pedindo para comer. Ao invés de pedir para compartilhar, você está pedindo só para você. É ou não é assim que a gente faz? Então, se ao invés de você pedir um carro para você, você pedisse um carro para compartilhar, um carro para ser bênção na vida dos outros, um carro para você usar em favor do reino, talvez você teria o carro que você tanto quer. Se ao invés de você pedisse uma casa para você, e você começasse a pedir uma casa para receber, para acolher, para cuidar, talvez você teria a casa que você tanto quer. Se ao invés de você pedir um emprego para ter dinheiro, para gastar com seus próprios prazeres, você pedisse um emprego para ter o que dar, para ter o que compartilhar, para ter o que repartir, talvez você teria. Mas porque tudo que você pede é para o seu eu e não para o nosso nós, então você não recebe. Pode reparar, as pessoas mais generosas que você conhece, elas não param de prosperar. E isso acontece porque essas pessoas entenderam nós. Por que você tem pedido e não tem recebido? Porque primeiro, quem está pedindo é o eu, não é o nós. E segundo, o eu está pedindo para comer e não para repartir. Avalie o teor das suas orações.
Avalie as suas orações, reflita sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você conversa com Deus, e você vai perceber o quanto você tem sido egoísta nos últimos anos. O quanto o seu olhar está voltado para você, é sua carreira, são os seus projetos, é a sua vida, é o seu nome, e é por isso que nada acontece. Eu tenho um amigo pastor que quando ele vai no hospital orar pelos enfermos, ele diz assim: olha, eu vim aqui para orar por você, mas por que você não ora por nós? Porque presta atenção, você está aqui deitado nessa cama, sendo bem cuidado, recebendo toda a atenção do mundo, sendo bem tratado. Então, ao invés de eu orar por você, por que você não ora por nós? Porque enquanto você está aí, sendo bem cuidado, bem tratado, recebendo toda a atenção do mundo, tem um monte de gente lá fora, dando um duro, trabalhando 20 horas por dia para comer pão, ovo e farinha. Então vamos fazer assim, ao invés de eu orar por você, nós vamos orar por nós. Percebe a mudança de mentalidade? Percebe como tudo faz sentido? Percebe como muda padrão de pensamento, modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual? Querido, a grande mudança que Deus quer fazer na sua vida é uma mudança de mentalidade. Romanos diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por que a Bíblia diz isso? Porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. Eu não sei se você está percebendo ou não, mas a grande mudança que Deus está fazendo na sua vida é uma mudança de mentalidade. Deus quer tirar o eu da tua mente, Deus quer tirar o eu do teu coração, Deus quer tirar o eu dos teus lábios. Ou seja, se você não mudar o seu padrão mental para nós, você vai continuar agindo em favor do eu. E o eu não convida a Deus para fazer parte da sua vida. O diabo foi o único que deixou de ser nós para ser eu. Percebe? O eu não convida a Deus para fazer parte da nossa vida. Portanto, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa fazer parte do nós, porque onde nós está, Deus está também. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual. Todo hábito gera habitação. Qual é a habitação que o teu hábito está gerando? Porque o hábito do eu gera habitação. Mas de qual habitação nós estamos falando? Se você quer ter a habitação de Deus na tua vida, você precisa fazer parte do nós. Essa é a grande mudança que Deus quer fazer, é uma mudança de mentalidade. Porque a partir do momento em que você é um filho de Deus, você faz parte de uma família. E agora não é mais eu, agora é nós. E isso muda tudo. Não é o que eu quero comer, é o que nós vamos comer a partir de hoje. Não é o que eu vou vestir nesse período de frio agora que está entrando no inverno, é o que nós vamos vestir. Não é como eu vou pagar as minhas contas nesse período de crise, é como todos nós vamos suportar e passar por essa crise de maneira mais tranquila, percebe? Quando você entender isso, Deus vai mandar o recurso que for necessário. Porque agora você não vai usar isso de maneira irresponsável e egoísta. Agora você vai usar esse recurso que Deus mandou para cuidar do nós. É com essa mentalidade que você precisa voltar para casa. É com essa mentalidade que você precisa viver. Porque é com essa mentalidade que as coisas vão começar a acontecer para você. Se você observar a Bíblia, o cristianismo nunca favoreceram o eu. É sempre a igreja, é sempre o povo, é sempre a família, é sempre nós. Deus não disse que uma pessoa em específico entraria na terra prometida. Deus disse que o povo entraria e o povo entrou. O pastor, ele não conduz uma ovelha, ele conduz o rebanho. Jesus não morreu para me salvar, ele morreu para nos salvar. E Jesus vai voltar, não é para me buscar ou te buscar, ele vai voltar para buscar a igreja. E eu e você só vamos juntos porque fazemos parte da noiva, fazemos parte da comunidade, fazemos parte da família, percebe? O tempo todo a Bíblia favorece uns aos outros, o tempo todo a Bíblia fala uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e que nós devemos chorar com quem chora. Agora me diz, quando é que o eu vai conseguir chorar com quem chora? Sabe quando? Nunca.
Nunca. Só é possível chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, quem faz parte da família. Quer ver um exemplo prático disso? Quando alguém da sua família está passando por lutas, dificuldade, você consegue chorar. Por quê? Porque você tem a mentalidade da família. Quando alguém na sua família está com fome, você pode ter um pedaço de pão, mas sabe o que você faz? Você reparte. Por quê? Porque você tem mentalidade de família. Agora, por que você não faz isso com a igreja? Por que você não faz isso com as pessoas que trabalham com você? Porque você não entendeu o nós. Por isso só é possível chorar, se alegrar, quando nós entendemos o nós, quando nós fazemos parte do nós. Quem faz parte de uma célula sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu mais ouço de testemunho das células? Deus responde às orações. Como Deus tem respondido às orações. Conversa com o Gilcinho, a Patrícia, conversa com o Emerson e a Janaína, pergunta o que Deus tem feito lá e você vai ver o testemunho que eles vão te dar. E sabe por que Deus tem respondido às orações nas células? Porque na célula não é eu orando pelo eu, é nós orando por nós. Por isso eu te pergunto, com quem você tem orado? Quem é que está orando com você? Você ora pelo seu cônjuge ou você ora com o seu cônjuge? Porque mais do que orar por ele, você tem que orar com ele. Você tem orado pelos seus filhos ou com os seus filhos? Você tem uma célula para orar junto com você? Você tem uma igreja que ora junto com você? Você tem orado com quem? Porque onde estiverem 2 ou 3, ali Deus está. Onde o nós estiver, há a representatividade de Deus. E tudo que for pedido ali em comum acordo, o Pai vai responder. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Você está orando com quem? Percebe? Querido, sabe o que é o paraíso? O paraíso é um lugar onde não existe mais o eu, existe o nós. O paraíso é o lugar onde as pessoas estão disputando entre elas para saber quem cuida mais. Para saber quem agrega mais valor, quem abençoa mais, quem reparte mais. Isso é o paraíso. E é possível você viver o paraíso na tua casa. É possível o céu descer na terra no seu casamento. É possível você viver isso na sua família. Sabe como? Quando você morrer para si. Quando eu morrer para eu. Por quê? Porque enquanto existir o eu, nunca vai existir o nós. Quando a Bíblia diz, tome a sua cruz e segue-me, eu te pergunto, é para quem subir na cruz? O eu. Para quem viver? O nós. O nós só passa a existir quando o eu morre. Porque enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver vivendo, não haverá o nós. É com essa mentalidade que você precisa voltar para casa. Você deve morrer para que o nós possa viver. Por exemplo, é somente quando um marido morre que a sua esposa vive, quer ver? O homem, ele tem agressividade para caça e ele tem força para conquista. Isso é algo natural do homem. Mas Deus mandou o homem liderar a família como? Pela força? Não. Pela opressão? Não. Como é que Deus mandou o homem liderar a família? Através do amor e através do servir. É somente quando um homem morre que uma esposa vive. Da mesma forma, é somente quando uma esposa morre que um homem vive. Quer ver? A mulher sabe fazer de tudo. A mulher sabe fazer todas as coisas. Ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive, ela faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas Deus mandou ela morrer para a sua independência e se entregar numa completa submissão. Por isso, é somente quando uma esposa morre que o marido vive. Quando a Bíblia diz, tome a sua cruz, é para quem subir? Eu. Para quem viver? Nós. É com essa mentalidade que você precisa voltar para casa. É com essa mentalidade que nós precisamos ser igreja. Agora, deixa eu fazer uma observação. Eu não posso ser totalmente injusto. Eu não posso ser injusto nesse momento. Há muitos homens morrendo por suas famílias. Há muitas mulheres morrendo por suas famílias, só que estão morrendo errado. Me desculpa, estão morrendo errado. E o que eu quero dizer com isso? Porque o diabo, quando não pode te impedir de fazer o certo, ele faz você fazer o certo com a motivação errada. Ou seja, tem muito homem morrendo, tem muita mulher morrendo, mas sabe para o quê? Para dar conforto
conforto à sua família. Tem muito pai, muita mãe morrendo para dar um carro melhor, para dar uma casa maior, para dar uma boa educação. Mas será que era para isso mesmo que nós deveríamos morrer? Será que era para isso mesmo que nós deveríamos nos sacrificar tanto? Deixa eu te perguntar, Jesus morreu naquela cruz para fazer o quê? Para dar conforto para a igreja? Não, foi para salvar a igreja. Por exemplo, Pedro estava de boa pescando no mar, Jesus entra na vida dele e eu te pergunto, Jesus deu conforto para Pedro? Não, ele morreu de ponta cabeça, percebe? Jesus não deu conforto para Pedro, o que Jesus deu para ele foi a possibilidade dele viver uma vida de propósito, uma vida de significado. Jesus deu salvação para ele, Jesus deu para ele a vida eterna. Você está morrendo para dar o que para sua família? Uma escola boa, uma casa melhor? É só isso que você está dando para eles? A possibilidade de viver bem aqui na terra, mas depois de passar uma eternidade inteira no inferno? É isso que você está fazendo? É para isso que você está morrendo? Deus te deu a sua vida para você entregá-la por isso. Não desperdice os seus anos, não desperdice a sua vida, o seu tempo. Você precisa morrer, precisa, mas para trazer salvação para a tua casa, para dar possibilidade da sua família viver uma vida de propósito, de significado, para dar para a sua família a possibilidade de passar a eternidade inteira ao lado de Deus. É para isso que você deve morrer. Deus não mandou você se matar de trabalhar para dar conforto para sua família. Deus mandou você morrer para dar salvação para eles. E eu te pergunto, você tem coragem? Você tem coragem de fazer isso? Você é homem suficiente? Você é mulher de verdade? Você tem coragem de abrir mão do que for preciso para salvar a tua casa, a tua família, a tua descendência, de diminuir o padrão de vida para dar salvação para os seus filhos, de abrir mão da sua carreira para se dedicar à sua família? Você tem coragem de trabalhar um pouco menos para passar mais tempo com eles, discipulando, mentoreando? Você tem coragem de morrer pela salvação da sua família? Porque, querido, a cidade não precisa de mais pastores. Tem muito pastor, tem pastor sobrando. A cidade não precisa de mais cantor gospel. Tem cantor demais, tem músico demais. A cidade não precisa de mais prestadores de serviço. O que a cidade precisa é de bons pais, boas mães, bons maridos e boas esposas. O que o mundo precisa é de cristão de verdade, que carrega a marca de Cristo e que morre para trazer salvação. É disso que o mundo precisa, de pessoas que estão dispostas a morrer para o dinheiro, para o status, para o poder, para o conforto, para a fama, para dar eternidade para a sua descendência e para a sua geração. Agora, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: onde é que entra a ceia? Onde é que entra a ceia em tudo isso? O que é a ceia? A ceia é um instrumento de reconciliação. A ceia é um instrumento de reconciliação. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem, e então coma da ceia. Então participe da ceia. 1 Coríntios 11, 29 diz assim: porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para quê? Para sua própria condenação. Por isso há entre vós fracos e doentes, mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Querido, repare que quem vive como eu está pecando contra nós. Por isso Paulo está dizendo: examine-se. Mas examine-se, participe, ou seja, examine-se, e quando você concluir que você está vivendo como eu, se arrependa, muda de caminho, muda de direção, peça perdão, peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida, peça a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida e volte a viver como nós. Deixa eu te perguntar, você tem vivido como um eu ou você tem vivido como nós? Porque Jesus morreu para que você fizesse parte do corpo. Jesus morreu para que você fizesse parte da família. Jesus morreu para que você fosse parte do nós. Jesus morreu para que você fosse filho de Deus. Portanto, o que é a ceia? A ceia é um elemento pedagógico de fé para nos ensinar a viver em família.
A ceia é um elemento pedagógico de fé para nos ensinar a viver em comunidade. A ceia nos lembra quem nós éramos, nos mostra o que Jesus fez por nós, para que hoje nós fizéssemos parte do corpo, da comunidade, da família. A ceia é um elemento pedagógico de fé para nos mostrar que não somos órfãos, não estamos sozinhos, não estamos abandonados, nós fazemos parte de uma família, de muitos irmãos e que tem um Pai amoroso. A ceia é o lugar para eu me reconciliar com esse Pai. A ceia é o lugar para eu entender a minha identidade de filho. A ceia é o lugar para eu me relacionar com os meus irmãos. A ceia é instrumento de reconciliação, por isso é para eu examinar e participar. Porque a proposta de Deus é nos fazer família. Deus está à procura de uma família. O Filho está à procura de uma noiva e o Espírito está à procura de uma morada. Tudo que Deus mais quer é família, esse é o propósito dele. Por isso a pergunta que eu te faço é: você quer deixar de ser eu para ser nós? Você quer deixar de viver uma vida isolada, sozinha, egoísta, individualista, para fazer parte de uma família, para fazer parte de uma comunidade, para fazer parte do corpo de Cristo? Porque Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver como família, chamando Deus de Pai. Agora eu te pergunto, é isso que você quer? Você quer realmente morrer para o eu para fazer parte do nós? Você quer fazer parte da família de Deus? Você quer viver como família? Então feche os seus olhos aí na sua casa, onde quer que você estiver. Feche os seus olhos e comece a orar. Peça ajuda para o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo de Deus, eu não sei nem como orar, eu não sei nem como começar essa oração. Me ajuda, intercede, fala ao Pai por mim, traduz a minha oração. Peça ao Espírito Santo para te ajudar nessa entrega. E entrega, querido, a sua vida para Deus. Entrega, convida Jesus para fazer parte da sua vida. Deixa Jesus entrar no seu coração e transformar a sua vida, transformar a sua história. Deixa Deus redimir a sua história. Morra de uma vez por todas para o seu eu, mas faça isso nessa oração. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Eu quero te dar um tempo para você orar. Ah, Pai, hoje tem pessoas querendo fazer parte da nossa família e no nosso coração há alegria por isso, porque a nossa família hoje vai crescer. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor possibilitou a filiação de novos irmãos, de novos filhos. Obrigado porque da mesma forma que hoje eu sou um filho adotivo, que Deus escolheu me adotar, escolheu me amar, há muitos irmãos entrando para essa família. Obrigado porque a família não para de crescer, Pai. Recebe, Senhor, essa pessoa nos teus braços, que o Espírito Santo de Deus possa entrar nesse coração e fazer morada, que Jesus Cristo possa de fato salvar essa vida, que o teu perdão seja dado sobre essa vida, que haja arrependimento genuíno, mudança de vida, entrega total. Ó Deus, nós te agradecemos porque a nossa família está crescendo mais uma vez. Obrigado porque a tua palavra é viva e ela nos transforma, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa mudança de mente, que o Senhor nos ajude, Pai, a renunciar todos os dias o eu, para que nós possamos entender a família, a comunidade, a igreja. Nos ensina a viver como família, Pai. Nos corrige para que nós possamos ser uma família saudável, a família da fé, que nós possamos ser uma família para o Senhor, uma noiva para Jesus Cristo e uma morada para o Espírito Santo. E é por isso que eu oro em nome de Jesus, e toda a igreja reunida nas casas dizem amém. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura
todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Declare sua grandeza. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, fazemos o quê? Derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Declare aí no seu lar que toda a terra vai entoar a grandeza do nosso Deus. Creia no seu coração que Ele é rei sobre todas as coisas e que nada fugiu do seu controle. Declare isso. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Mais uma vez, bem forte, toda a terra. Toda a terra entoará, meu
com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Hoje nós vamos tomar ceia em família, como você está tomando aí na sua casa. E juntos, nós somos a família de Deus, né? A família para o Pai, uma noiva para o Filho, a morada para o Espírito. E é assim que tem que ser. Nós somos uma família. Se eu te perguntar, quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Aquele que nunca comeu um pão inteiro, porque ele sempre repartiu primeiro. Então pega aí o cálice, pega o pão, se prepara, se organiza, troca aí o cálice com a sua família. E enquanto você faz isso, eu vou fazer isso aqui também. E daqui a pouco a gente vai ceiar juntos. Submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. O texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele fez o que? Ele pegou o pão, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Deus, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua generosidade, Pai. Porque o Senhor, quando foi nos salvar, nos deu o seu melhor, que foi Jesus Cristo. Nós queremos agradecer pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Porque Jesus Cristo possibilitou nós fazermos parte da família de Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Que nós sejamos de fato uma família, que nós possamos de fato repartir primeiro e comer depois. Que nós de fato possamos viver uma vida que traz à memória o nome de Cristo. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial que a gente está tendo em família. E que nós possamos viver muitos outros momentos assim. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Pai é nosso e o pão é nosso também. Hoje foi um dia muito especial pra gente e eu tenho certeza que foi pra você também. Eu espero que você possa viver um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que reparte primeiro e come depois. A minha oração é que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana maravilhosa. Se você é novo por aqui, manda uma mensagem de WhatsApp pra gente, nós queremos te conhecer, o número tá aparecendo aí na sua tela. Manda um oi, fala como que você nos conheceu, nós queremos iniciar uma caminhada com você. E pra todos vocês, não deixe de dar o seu joinha, assinar o nosso canal, compartilhar essa mensagem para abençoar muitas outras famílias. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa no nome de Jesus. E toda a igreja diz: Deus abençoe vocês, até a próxima, tchau, tchau.